pessoal, estamos aqui mais um programa Café com Livros. Uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos sempre aqui juntos, falando, conversando sobre literatura, sobre educação, sobre esporte, entretenimento, sobre artes de modo geral. E hoje não vai ser diferente. Quero iniciar aqui o nosso programa já indicando um livro bacana, um livro que eu tenho um carinho muito especial, eu ganhei de um grande amigo, um professor, um ativista, um militante, e ele trouxe aqui um livro do Mark Almond, que o nome do livro é O Livro de Ouro das Revoluções. Deixa eu mostrar aqui a capa para vocês, tá vendo? Tem aí pela editora Ediouro esse livro. E ele trata, é um livro que fala, resumidamente, sobre as insurreições populares, os golpes, as revoluções, as rebeliões políticas que ocorreram aí ao longo das décadas, né? Não apenas movimentos no Brasil, mas na América Latina, na Europa, na África, na Ásia, enfim, em todo o globo terrestre, os vários movimentos populares, as várias manifestações populares que se tornaram aí revoluções, insurgências, e bem bacana para você que quer acompanhar, você que quer entender um pouquinho quais são os motivos que levam, né, a população a se organizar, a se movimentar contra estados autoritários, totalitários. Tá aqui, é uma boa dica de leitura. Eu recomendo o Livro de Ouro das Revoluções, de Mark Almond, tá aqui, pela editora Ediouro, e tenho certeza que vai ser bem bacana para quem está querendo acompanhar, quer entender um pouquinho mais dos movimentos políticos que de fato mudaram o mundo e ainda mudam o mundo, né? O mundo está em constante movimento, e esse movimento ele se faz a partir da população, das pessoas, da indagação, da refutação, dos questionamentos, do sentimento de não aceitação daquilo tudo que é impetrado, é implementado, é colocado contra, muitas vezes, que fere democracia, que fere direitos, que fere liberdades. E compreender tudo isso é muito importante, é a nossa dica de leitura, tá bom? Falando um pouquinho mais sobre nossos estudos de conhecimentos pedagógicos, hoje eu quero falar de um tema que é fundamental na escola: planejamento. Planejamento escolar. Planejamento, ele é fundamental, ele é essencial para tudo. Não digo apenas no ambiente escolar, mas eu antecedo isso às nossas vidas, à nossa prática do dia a dia. Nada em sua vida você faz sem que haja previamente um planejamento. Ainda que não seja um planejamento sistemático, mas você não toma nenhuma atitude na sua vida, você não toma nenhum passo, você não vai adiante em nada, em nenhuma área que não haja anteriormente um planejamento. Você se planeja para tudo, a gente se planeja para tudo. E não é diferente na escola, no espaço escolar. Então, para iniciar, é importante dizer o seguinte, que o planejamento escolar, ele nunca é feito de forma individual, uma ação individual do professor ou da professora. Não, porque mesmo o plano de aula, que é uma das etapas, a etapa final, talvez porque ela é o que está próximo à minha ação efetiva em sala de aula, esse plano de aula, ele é resultado do plano de ensino, que é resultado do plano da escola, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, planejamento é um ato de discussão sempre coletiva. O planejamento, ele é resultado de um processo que é, e o nome já diz, que é contínuo e processual. Então, ele não existe de forma estagnada, de forma engessada. Vai acontecer a partir de uma iluminação de alguém. Não. Ele surge sempre a partir de um projeto coletivo, de uma discussão coletiva.
Então, veja a definição de Libânio para planejamento. Diz assim: no planejamento escolar, o que se planeja são atividades de ensino e de aprendizagem, fortemente determinadas por uma intencionalidade educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modo de agir dos educadores que atuam na escola. Portanto, planejamento nunca é individual, mas uma prática de elaboração e discussão conjunta. O planejamento deve estar ligado às exigências sociais e à experiência de vida dos alunos. Então, ele é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, o ato de planejar, ele requer ações administrativas, ele requer todo um conhecimento prévio da sua comunidade escolar e toda uma discussão, um levantamento coletivo de debates, de ideias, para que haja então planejamento. O planejamento, ele tem as suas funções, né? Quais são as funções? Entre outros, ele expressa as diretrizes do trabalho docente, assegura a racionalização, a organização e a coordenação do trabalho docente. Ele estabelece, então, objetivos, conteúdos, métodos a partir da consideração das exigências da realidade social. E aí nós temos 3 modalidades do planejamento escolar, que são articulados entre si, que é o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. O plano da escola, ele é abrangente, ele é amplo, ele envolve toda a equipe escolar, ele envolve todo um trabalho de organicidade escolar, curricular. Então, ele é algo muito maior. Nós vamos começar do maior até chegar no menor. Então, esse é o plano da escola. Poderia ser, por exemplo, a proposta pedagógica seria um modelo de plano da escola, que a gente chama também depois, lá na frente, de projeto político pedagógico. Dessa proposta pedagógica, nós vamos então dividir todo o planejamento anualmente ou semestralmente, que é aquele conjunto de planejamentos, de cumprimentos até curricular que nós temos que cumprir, ou anualmente ou semestralmente. Um grande exemplo de plano de ensino seria as ementas. Então, as ementas dos cursos universitários, aquela ementa da disciplina, ela é um exemplo de plano de ensino. O cumprimento diário dessa ementa, desse plano de ensino, nós chamamos de plano de aula, que é a execução prática daquele plano de ensino por dia, na sala de aula. É quando o professor, é quando a professora efetivamente trabalha o seu planejamento em sala de aula. Agora, compreendam que o plano de aula, então, ele surge a partir do plano de ensino, que surge a partir do plano da escola, e esse plano da escola, ele foi construído, foi trabalhado, foi discutido de forma coletiva. Por isso, quando você chega lá na sua sala de aula, no seu plano de aula, esse plano de aula, ele é resultado previamente de uma discussão que foi feita coletivamente. Por isso, insisto em dizer, planejamento nunca é algo individual, mas ele é resultado de um trabalho coletivo, tá bom? E aí nós temos também os níveis do planejamento. Quais são eles? Vamos dar uma olhada. É o nível estratégico, onde compreende os altos executivos da organização, responsáveis pela definição dos objetivos e planos de uma empresa, tomada de decisões quanto às questões de longo prazo da empresa, como sobrevivência, crescimento e eficácia. Temos o nível tático, onde o planejamento é utilizado para traduzir os objetivos gerais e as estratégias da alta diretoria
em objetivos e atividades mais específicos. E por fim, o nível operacional, onde o processo é de uma menor amplitude, é elaborado pelos níveis organizacionais inferiores, com foco nas atividades do dia a dia de uma empresa. Então nós temos aí algumas concepções iniciais do que seja planejamento. Vou encerrar por aqui e no próximo encontro nosso nós vamos falar especificamente da proposta pedagógica ou do projeto político-pedagógico, que é essencial, que é a identidade de funcionamento de uma escola. Desde já eu agradeço a participação e eu peço que vocês me sigam, nos sigam aqui nas redes sociais, venha entrar nesse canal, venha participar, venha interagir. Peço que vocês possam divulgar amplamente, que você possa ativar o sininho de participação, se inscreva, compartilhe e nos ajude a construir esse instrumento de interação, esse instrumento coletivo de participação, tá bom? Um grande abraço, um beijo carinhoso e até o próximo Café com Livros. Valeu, pessoal, um abraço.